Bom dia para quem vem chegando, Mari, que não é de São Caetano do Sul. Bom dia, Bia, bom dia, Érica. Bom dia. Bom dia, lindonas, vocês também. Bom dia. E aí, quem é que você convidou para essa live? Você convidou alguém? Alguém que tá precisando ouvir hoje? Uma palavra de esperança, uma palavra de ativação, uma palavra de consolo, conforto. Se você sabe que tem alguém que está sofrendo, e a gente sempre conhece alguém que está sofrendo, seja de ansiedade, depressão, qualquer estresse, não esteja bem emocionalmente, teve alguma perda e tá meio cabisbaixa, então tá com a autoestima, lá embaixo. Quantas pessoas estão, dessa forma ao nosso redor? E às vezes a gente não sabe como ajudar, a gente às vezes não tem a ferramenta para poder ajudar. Então hoje eu tô dizendo, hoje você tem uma ferramenta nas suas mãos, que é esse programa. Sábado maravilhoso! Bom dia, linda! Um sábado abençoado para todos, amém! É isso mesmo, um sábado lindo. Aqui tá um sábado ensolarado, deixa eu até abrir a janela aqui. Pra entrar solzinho. Hoje o solzinho, até clareou. Hoje o solzinho tá lindo. Hoje vai ser, acho que aquele dia que no sol fica quentinho, né? E na sombra fica bem geladinho, com aquele vento gelado. Bem jeitinho de inverno, né? No sul é assim. Eu lembro quando eu ia pro sul pra trabalhar, eu ia pra... já fui pra Floripa, já fui pra Curitiba. E aí, nossa, lá em Curitiba era frio demais. E aí era assim, era bem na época do outono, era um sol maravilhoso, um sol lindo, dia lindo. Só que um gelo que, meu Deus do céu, deixava as pontas do dedo até adormecidas, assim. Aqui em São Paulo não é tanto, né? Bom dia, Priscila, bom dia, Livanda, bom dia, Keline. Não, deve ser Kelly. Kelly, deve ser Kelly, né? E depois o sobrenome. Bom dia, Reiscla, bom dia, Lisiane, bom dia a todo mundo que vem chegando aí. Sabadão lindo, sabadão abençoado, um dia incrível pra gente viver o nosso propósito, pra gente de fato cumprir aquilo que nós fomos feitas e chamadas pra cumprir. Quem aí tá descobrindo o seu propósito, me conta aqui. Bom dia, Adriana, me conta aqui, que falou, caraca, alô, eu sou do Paraná, tá um frio, pois é, frio, né? Aqui não é tão frio quanto aí, obviamente, mas o ventinho tá gelado, viu? Keline, Keline mesmo. Keline Nícel. Keline mesmo. Bom dia. Mas pode chamar de Kelly. Acho que todo mundo chama de Kelly, né? Apelido. A Reiscla, por exemplo, não é Reiscla. É Clarice Reis. Mas agora ela é a nossa Reiscla. Cada um tem um apelido aqui, né, meninas? E aí, vem cá, me contem uma coisa. O que vocês acharam dessa semana? Claro que tudo que eu tenho passado pra vocês é muito importante, essencial, e vocês vão usar isso pra vida de vocês, desde que vocês coloquem em prática. E uma coisa que talvez eu não tenha dito e que eu pequei em não dizer, e eu quero dizer agora, porque ainda não acabou, ainda há tempo, e outras lives estão gravadas lá, dá tempo de você voltar e fazer isso. O ideal seria você separar um caderninho. Pega um caderninho. Ontem até fui comprar um, porque os meus já acabaram aqui em casa, então eu fui comprar mais um caderninho novo. E aí você separa ele, escreve lá, faz uma dobradura assim na folha, eu costumo dobrar ele triangulinho e escreva o que é aquelas anotações. Então você coloca lá, programa Emagrecendo na Prática 30D. E ali você coloca o tema que a gente vai falar do dia e vai anotando tudo que eu vou falando, sabe por quê? Vou ensinar uma coisa pra vocês. Uma coisa é a gente aprender e uma coisa é a gente entender. São duas coisas diferentes. Quando eu tenho falado aqui as coisas pra vocês, tenho explicado como é que o nosso cérebro funciona, tenho passado as coisas práticas, as ferramentas práticas, enfim. Tudo isso você entende o que eu tô falando. Legal, Luiz, tô entendendo tudo que você tá me falando. Só que é diferente de você aprender. São duas coisas diferentes. E olha só como o nosso cérebro, ele trabalha. Bom dia, quem tá chegando agora, meninas! Solta esse coraçãozinho e compartilha essa live, hein? Não esqueça, solta o coraçãozinho e aperta aqui o aviãozinho e chama mais mulheres pra essa live. E hoje é um dia que eu tenho certeza que você conhece uma ou mais, ou 3, ou 5, ou 10 pessoas que estão passando hoje por uma necessidade de ouvir uma palavra que vai, ativar ela, que ela precisa, ela tá descontrolada, não tem governo, autogoverno, vive só estressada, ou depressiva, ou ansiosa demais, tem sofrido por falta desse turbilhão de emoções.
Então convida essa pessoa porque eu acredito, eu creio que nem eu falei, eu creio no meu propósito de vida, eu creio no que Deus fez, não é no meu taco, eu confio no taco de Deus. E eu sei que aquilo que Ele fez na minha vida é por um motivo, tem uma razão, tem um propósito. Então não é por mim, mas é por aquilo que Deus fez que é perfeito. Sim, a minha história pode mudar a vida dessas pessoas. Então convide mais pessoas. Agora é a oportunidade de você mandar um WhatsApp lá, manda um WhatsApp ou então aperta o aviãozinho, convida alguém da sua lista aí do Instagram e solta esse coraçãozinho que essa manhã tá maravilhosa aqui com vocês. Então, como eu tava dizendo, o que acontece? Quando vocês ouvem tudo que eu tenho dizendo aqui pra vocês, sabe quanto que vocês retêm? Isso é muito triste. Mas sabe quanto que o seu cérebro consegue reter de tudo que você ouve aqui? Apenas 13%. É hoje, hein, Luiz? É hoje! Hoje tem um monte de coisa, hein? Vou falar já já. Então, o seu cérebro, ele só retém 13%, gente. De 100% de tudo que eu falo, o seu cérebro só retém 13%. E isso até hoje, tá? Até hoje você ir dormir. Depois, quando você dorme, acontece como se fosse um backup no seu cérebro. E amanhã, você praticamente não vai lembrar de nada do que eu disse. Nada. Você pode lembrar de alguns relances, ou então você se esforça, você lembra do tema. Mas o que você vai fazer é lembrar talvez de uma coisinha da outra. E aquilo lá não vai fazer total eficiência na sua vida. Não vai ter a eficácia que a gente gostaria que tivesse. Então, o ideal, o que seria? É você separar um caderninho. Nesse caderninho você vai colocar lá em cima na folha, logo no comecinho, o tema da nossa live. E aí você vai anotando, tudo que eu tô falando você vai anotando. O que mais te interessar você vai anotando. Chega na parte prática, anota, porque ali você vai saber o que você precisa fazer. Às vezes você já tá você tá vivendo novamente por osmose, você tá vivendo a sua vida, e aí você nem se lembra mais. Aí o que você tem que fazer? Você volta lá no caderninho, dá uma relida, dá uma reestudada, olha de novo a parte prática, né? Todas as estratégias práticas, vê se você tá deixando alguma coisa pra trás. Só assim você vai ter a sua evolução e você de fato vai colocar o conhecimento em ação. Isso vai se tornar sabedoria na sua vida. Sabedoria é diferente de conhecimento. O conhecimento ele só fica aqui. Se você nunca colocar ele em prática, não gera sabedoria na sua vida. Sabedoria fala de experiências, fala de prática, fala de aprender com os erros, de fato aprender com as suas experiências. A gente não aprende porque alguém tá falando. Isso é balela, né? A gente entende, a gente ali anota, só que você só vai aprender mesmo, quando você passar por aquilo. Quando você passar por aquela situação, aí você aprendeu. E principalmente com os erros. São os erros que nos ensinam. Aninha solicitou aqui participação do vídeo. Quer entrar, Aninha? Me fala aqui, ó. Sim, quero entrar, não foi sem querer. Que normalmente as pessoas sem querer tocam ali no solicitar. E às vezes solicita por engano. Mas se você quiser participar da live, me diz aqui que eu vou colocar você na live, tá bom? Então, gente, é isso. Então, a minha instrução é que vocês anotem tudo, que vocês estudem isso e... Desistiu, né, Aninha? Que vocês anotem e estudem e pratiquem. Só assim vocês vão ter realmente a real diferença, a real transformação na vida de vocês, tá bom? Toda essa parada, dificuldade com alimentação, dificuldade com comida, é só colocar em prática tudo que a gente tem dito. E vocês vão ver que eu falei, vocês vão parar de se arrastar por essa vida, mas vocês vão deslizar por ela. E quem aqui tá curtindo essa semana, né? Essa semana que a gente falou de identidade e propósito, nós passamos 3 dias falando das 7 camadas da identidade, entendendo tudo que você precisa descobrir acerca de você, como que você desbloqueia cada camada, ao ponto de chegar na plenitude e desfrutar daquilo que Deus já reservou pra você. E ainda, né, entender qual é o seu propósito, descobrir a grande descoberta da sua vida e descobrir de fato qual é o seu propósito de vida. Quando você descobre isso, você ganha, eu digo que eu nasci de novo, né? Foi a grande descoberta da minha vida, onde eu nasci de novo. Então, se você tem sido dessa forma assim com você também, me conta e coloca nos comentários, eu quero saber como tem sido a sua experiência, como tem sido essa semana pra você. Tem feito diferença? Você de fato tá conseguindo entender? Tá fazendo sentido pra você? Você tá conseguindo desbloquear algumas camadas? Você já está trabalhando em cima de alguma coisa? Você já começou a identificar quais são os seus maiores bloqueios e a sua maior qualidade, a sua maior habilidade pra você poder juntar ali e começar a trazer um sinal, aquele sinal de fumaça da onde é seu propósito de vida? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Lô, olha só. Caraca, tô começando, hein? Acho que eu tô descobrindo, hein? Diz pra mim, tá bom? Bruna Leopoldo enviou uma solicitação pra participar do vídeo. Mandou mesmo?
Se mandou, fala assim, ó, sim, quero participar do vídeo, me confirma aqui que aí eu te chamo, tá bom? Bom dia, Bruna, bom dia, bom dia, bom dia, Rosângela, bom dia pra todo mundo que tá chegando aqui agora. Bom, então vamos lá. Seguinte, essa semana, como a gente estava dizendo agora, falamos sobre identidade e propósito. Foi essa nova série, né? Primeira semana nós falamos de comportamentos, né? Comportamentos, como o seu cérebro, ele funciona neurologicamente, quais são os viés cognitivos que nós temos, por que que ele funciona, por que que a gente age do jeito que age, por que que a gente pensa do jeito que pensa, por que que a gente encontra as dificuldades do jeito que a gente encontra pelo caminho. A gente entendeu tudo isso e entendemos e aprendemos ferramentas para vencer tudo isso. E aí, com essas ferramentas é onde você vai fazer a sua travessia, onde você vai passar, né, fazer a sua trajetória, você vai viver a sua jornada. E a gente falou disso nessa semana, na série de Identidade e Propósito. Então eu acho que a gente tem caminhado de uma forma bem progressiva, evolutiva, mas muito eficiente. Está sendo uma experiência maravilhosa, aprendo muito e tentando me conhecer. É isso mesmo, você vai conseguir. A gente falou essa semana, vocês têm aí agora os dias pela frente para ir vivendo tudo isso, para ir desbloqueando tudo isso, para ir colocando tudo isso em prática. Daqui a pouco não vai demorar muito, daqui a pouco vocês vão estar me chamando aqui no direct para falar, ou no WhatsApp para falar: Luiz, nasce de novo! Ó, a Bruna Leopoldo, eu quero. Então deixa eu colocar você já, estou colocando tudo em prática, a Irlândia falou, muito bem, é isso mesmo. Bruna, já vou colocar você, sabe por quê? Porque eu falo demais. Se eu deixar você pro final, as meninas já me conhecem. Então já entra agora. Tá, vamos conversar agora. Mandei aí pra você, ó, só aceitar e você entrar ao vivo e a gente bater um papo, tá bom? Me vai colocando aqui, meninas, vai colocando aqui no comentário como tem sido aí, como que vocês têm evoluído durante esses... Agora, hoje, né? Hoje completa exatamente 15 dias. Hoje nós estamos exatamente no meio do nosso programa. Hoje nós estamos encerrando o primeiro ciclo, né? Vamos fazer o ranking, a pesagem, enfim. Então hoje é o dia em que nós encerramos o primeiro ciclo para ir para o segundo agora, segunda quinzena. Bruna, mandei a solicitação para você, aceita aí, ó. Ellen, tá travando aí? Muda de lugar. Não é aqui, a live para mim não está travando, provavelmente seja só a sua. Pega e se movimenta, vai em outro cômodo aí da sua casa, vamos ver, talvez, acredito que seja aí. Bom, enquanto a Bruna não aceita aqui, ó, eu vou falando então até dos recadinhos, tá? A Bruna não pode participar. Bruna, eu mandei solicitação, você não aceitou. Vê se eu posso te chamar agora, você me fala, tá bom? Estou recebendo elogios, olha só! Isso aqui faz um bem danado. Essa é a sua dopamina na veia, não vai ser mais contada na comida. Mas você vai associar os elogios, você vai associar o seu bem-estar, essa coisa, essa sensação gostosa a essas coisas, viu? Me falaram que eu sou outra pessoa. Parabéns, Irlândia! É isso aí, garota, tá vendo? Isso daí é dopamina na veia. Lembra quando a gente falou de dopamina? Você para de associar a sensação de bem-estar à comida. Você começa a associar o bem-estar a isso, a você receber os elogios, as pessoas dizerem que você está diferente. Isso é muito melhor, é uma sensação muito melhor que a comida nos dá. Estou aprendendo muito, coragem para encarar meus medos. Isso mesmo, Simone. Você é forte e corajosa, Deus te deu um espírito de coragem, de intrepidez e não de medo, é isso mesmo. Tive um problema aqui socorrendo um dos bebês. Oh, meu Deus do céu, mas tá tudo bem aí? Bruna? Ah, tá, posso te chamar de novo? Oh, meu Deus do céu. Essas crianças deixam a gente doidinha, né? Deixa eu colocar aqui. Mandei! Gente, então hoje, deixa eu dar uns recadinhos enquanto a Bruna ela não aceita. Hoje é o dia da pesagem. Quem tinha mandado o videozinho se pesando, né? Mostrando lá o seu peso no início. Mande agora, é hoje, só é válido para quem mandar hoje até 11h59, tá bom? O seu vídeo de quanto você está pesando agora. Mesmo esquema. Tem que se gravar ou na frente do espelho, ou então, né, mostrar que você está em cima da balança e mostrar ali o seu pezinho, tá bom? Quanto que você está pesando agora. Pra gente fazer a comparação e ver o quanto você perdeu. A mulher que participou, né? Se você não participou, não tem problema. A gente vai começar o segundo ranking. Vamos falar disso hoje na live de hoje à noite. Então, a partir de hoje, você vai conseguir entrar agora na segunda quinzena, no segundo ranking, tá bom? Então,
que vai acontecer? Quem ganhar vai ganhar aquela camisetinha lindinha do nosso Emagrecendo na Prática, né? Do nosso logo, e vai treinar bonitinho com a gente. As camisas já estão finalizando agora, agora sim, agora vai sair, a gente vai mostrar ela para vocês e a gente vai enviar aí para a vencedora, tá bom? E também, hoje é o dia que a gente vai fazer o sorteio, tá? Já mandei. Eu vi, Irlândia, já vi o seu. Hoje a gente vai fazer o sorteio do Zumba. Então, você que não está participando, ainda dá tempo, antes do treino, por volta de umas, acho que acredito umas 6h30, a gente já vai fazer o sorteio. A gente vai fazer ao vivo, já vamos postar aqui nos stories, tá bom? E saindo o resultado, a gente divulga lá no feed também. Então, quando for umas 6h30, corre aqui pro nosso Instagram, que você já vai ver quem é a vencedora, quem é que ganhou a série de aulas de Zumba da Maiara. E ela falou que tá uma delícia essas aulas, viu? Então vai uma sortuda aí que participou, que tá participando, ainda não participou, dá tempo. Vai ganhar, vai levar para casa, para poder treinar em casa aí quantas vezes quiser. Queimando caloria, pode fazer antes do treino, cara. Vai ser muito legal. Outra coisa também, vamos ter o treino e hoje o treino é com a produção, hein? Produção hoje vai treinar, hein, galera? Vamos botar os homens aqui pra fritar. E, ó, não vamos dar moleza não, hein? Tá bom? Eu conto com vocês pra gente massacrar. E depois do treino, ó, tudo que eu estou aprendendo, eu tô fazendo e já... Oh, meu Deus, coca que tem ouro. Falou em japonês aqui. Camila, reescreve aqui, que eu não entendi. Foi erro de digitação, né? Mas eu não consegui compreender. Não entendi mesmo. Desculpe, não será possível. Estou ouvindo a live correndo aqui. Eles estão muito agitados. Fica tranquila, Bruna. Na próxima oportunidade, quando os meninos estiverem controlados, você participa, tá bom? Se alguém quiser participar da live, manda aqui. E aí, o que a gente vai fazer? O treino, então, vai ser com a produção. Pós-treino, a gente vai fazer a nossa receita. Agora, quando terminar a live, eu já vou fazer a contabilidade lá, vou ver se realmente a pizza ganhou, continuou ganhando, e eu vou passar os ingredientes para vocês no grupo, tá bom? Posto no grupo e posto aqui também no Instagram. E aí, vocês podem comprar agora, né, durante a tarde, e depois do treino nós vamos fazer ao vivo, vai ser live também, tá? A gente sai do treino e entra ao vivo novamente. E aí a gente entra ao vivo e vamos fazer a pizza, e dá para vocês fazerem juntamente conosco, tá? Eu vou falar tudo que vocês precisam comprar ou preparar previamente, para quando a gente entrar na live, a gente montar essa pizza juntas na íntegra e bora comer essa pizza. Beleza? Combinado? E eu quero todas vocês com a gente, hein? Todas vocês com a gente. Então hoje tem muita coisa boa. Tem ranking. Ah, e lembrando, vocês mandam, né, os videozinhos hoje, tá? Mas eu vou dar a gente vai dar aí a notícia de quem ganhou na segunda-feira, tá bom? Que a gente tem amanhã para fazer a contabilização também. Contabilidade de quem que, né? Quem que mandou, quantos perderam. Então a gente vai fazer ali direitinho. E na segunda-feira a gente dá a notícia de quem foi a ganhadora do primeiro ranking, ok? E quem vai participar do segundo ranking já pode se preparando, já pesa, enfim, já faz o videozinho e manda pra gente. Mais à noite a gente vai falar sobre isso para quem tem sobre mais detalhes, quem tiver dúvida, para participar do segundo ranking. Live com a produção, antes da live sorteio do Zumba e depois da live pizza ao vivo. Ou, não sei, né? Mas eu acho que a pizza ganhou, viu, gente? E aí a gente faz a pizza ao vivo, todo mundo juntinho, tá bom? E eu quero vocês fazendo junto comigo. Seguinte. Então a Bruna não vai participar, então vamos partir então para o nosso bate-papo de hoje. O que acontece? Eu deixei para hoje, né? Sábado eu sempre tô tentando trazer algo diferente, né? Então sábado passado a gente fez o papo na cozinha. E hoje eu quero não trazer um conteúdo, mas eu quero trazer o meu testemunho. Não deixa de ser um conteúdo, porque a gente aprende muito, principalmente com o testemunho dos outros. A gente aprende assim na Bíblia, né? Ali tem a história daqueles homens, daquelas mulheres de Deus, e nós aprendemos com a história deles. O testemunho, de fato, é para a gente aprender com os erros e com os acertos. A palavra fala que o sábio é aquele que aprende com outro sábio, aquele que aprende, inclusive, com os erros dos outros. Você não vai ser necessário que você passe por tudo que eu passei, ou erre tudo que eu errei, para você aprender. Você pode aprender, de fato, com os erros e com os acertos da outra pessoa. Você ganha tempo, você economiza sofrimento. Então hoje você vai ter a oportunidade de sim, se edificar. E quem está precisando aí de uma palavra, às vezes de uma cura interior, enfim, eu creio que hoje pode ser o dia que Deus ele vai tocar aí no seu coração e vai fazer total diferença, tá bom? Na sua vida aí. É que eu tô conseguindo controlar meu cérebro e não deixando ele me controlar mais. Muito bem, Camila. É isso aí, é colocar tudo que a gente tem falado aqui nas lives, né, de manhã em prática. Tá de parabéns, é isso mesmo, viu? Parabéns.
E aí, o que que acontece? É esse controle emocional que eu não tive por muitos anos. Então, vamos lá. Vou começar a contar, então, como tudo começou, né? É, Quando eu era criança, eu me lembro. Quando eu era criança, já era muito ansiosa, eu já tinha essa tendência a ser uma pessoa, uma criança, enfim, alguém muito ansioso, muito ansiosa, muito ansiosa. Não podia falar pra mim que a gente ia viajar, não podia, porque, tipo assim, aquilo lá me deixava com até desarranjo intestinal, se é que você me entende. Eu não conseguia sair do banheiro. E eu lembro quando tinha excursão de escola, sabe? Quando a gente vai, enfim, vai para o Hop Hari, vai pro zoológico, vai não sei aonde, vai fazer acampamento. Quando tinha esse tipo de coisa, eu lembro que eu ficava no banheiro da escola até o ônibus ligar e partir. E eu ia a viagem inteira, sofrendo de dor de barriga. E assim, era muita ansiedade. E aquela ansiedade, desde pequena, ela já, de certa forma, não eram, obviamente, não eram sintomas que depois vieram a surgir, mas para uma criança controlar isso já era muito difícil. Uma coisa que marcou para mim. Inclusive, teve uma situação que foi muito marcante, assim. Imagina, eu deveria ter, sei lá, por volta de, sei lá, meus 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos, acho que por aí. E eu lembro que uma vez, infelizmente, no ônibus, eu não aguentei e eu até fiz nas calças. Agora imagina para uma criança numa situação constrangedora dessa, não podendo contar para ninguém o que aconteceu, porque eu tava morrendo de vergonha. Porque é o que eu falei, eu tinha muito, ficava com muita dor de barriga, muita dor de barriga. E só passava quando eu chegava no lugar. Aí chegava no lugar, ficava tudo bem, aí eu já ia curtir, já ia aproveitar. Na volta não acontecia nada, tava tudo bem. Era sempre na questão do ir, né? Daquela ansiedade de chegar, naquela ansiedade. E era uma ansiedade que consumia. E aquela ansiedade, ela sempre essa coisa emocional, ela sempre se sintetiza, se materializa de alguma forma física, de algum sintoma físico. E no meu caso, eu tinha muita dor de barriga. Então, isso é comum, né? Algumas pessoas, quando vai passar por alguma situação que tá ali meio apreensiva, ansiosa, não dá aquelas borboletas na barriga, dá aquela dor de barriga e tudo mais. E o meu era a ponto, assim, de realmente me. Eu tinha que ficar. Eu lembro que na época, né, eu estudava. Quem é daqui do ABC, às vezes de Santo André vai conhecer. Eu era novinha, eu estudava no Coração de Jesus. E meu pai, eu lembro que meu pai ficou ali, perto, na porta do banheiro, eu era bem novinha, na porta do banheiro esperando, e eu não conseguia sair do banheiro, não conseguia sair do banheiro, porque eu tava com muita dor de barriga, e aquela dor, e aquelas cólicas, e eu lembro que meu pai falou, vamos filha, o ônibus, a Pro falou que o ônibus vai partir. E aí eu, né, fui, me limpei, lavei a mão e saía correndo, e era assim. Então, assim, imagina, para uma criança já não era fácil, né? Lógico que depois ele passava, mas não era fácil. Eu lembro que não era fácil, tanto que marcou. São coisas assim, são cenas que eu não esqueço. Principalmente quando eu era assim, falava que ia sair e não conseguia dormir. Então tem gente que fica com insônia, perturba o medo. No meu caso, era essa bendita dor de barriga. Ao ponto que nem eu contei pra vocês, um dia aconteceu um acidente dentro do ônibus. Eu lembro que eu estava indo para um acampamento. E eu estava no ônibus e ali eu tive que ficar quietinha até chegar lá e morrendo de vergonha e, enfim, tive que usar de estratégias de tirar a blusa, amarrar a blusa na cintura na hora de sair do ônibus e correr pro banheiro para poder me limpar depois e morrendo de medo, né, das pessoas sentirem o cheiro. Então, olha que situação constrangedora. Hoje, a gente conta, hoje, se eu conto isso daí, eu conto dando risada, né? Porque a gente tem que rir, a gente tem que rir. A gente aprendeu, ficou no passado, né? A gente aprende principalmente com aquilo que não deu certo na nossa vida. A gente aprende com as nossas experiências. Hoje eu falo e né, eu tenho que dar risada disso. Gente, olha que loucura! Imagina, mas se a gente levar mesmo ao profundo da situação e ver que não tem só eu. Quantas crianças que passam por isso? É sofrido demais, gente. É sofrido demais. Que situação constrangedora. Então eu não me esqueço disso, que aconteceu isso, e foi muito ruim. E, enfim, então assim, eu já notava, hoje eu consigo olhar para trás, e talvez lá naquela época,
como não era muito, não era algo assim, sabe? Não se falava muito sobre inteligência emocional, não se falava muito sobre autogoverno, não se falava muito de identidade, propósito. Não era uma coisa comum se falar disso. As pessoas só iam vivendo, né? Hoje a gente tem, hoje é muito acessível as informações por conta da internet. Naquela época não tinha. Então é muito acessível hoje a gente pegar e compreender, entender as coisas, ver que tem alguma normalidade e a gente entender, buscar alto desempenho, buscar o desenvolvimento pessoal, sabe? É muito comum. Hoje são assuntos que hoje fazem parte, né? Mas naquela época não era. E talvez a minha mãe e o meu pai não souberam lidar com aquela situação. Às vezes achava que era uma coisa que talvez ia passar, que era uma fase, ou então, enfim, não ia talvez progredir para algo pior, até porque não era tão comum naquela época, né? Se falar de síndrome do pânico. Naquela época, quando eu adquiri, inclusive, nem sabia o que era isso. As pessoas não sabiam o que era isso. Então, assim, não era comum. Então, eu acredito que, assim, não é culpa dos meus pais. Simplesmente não tinha informação e o povo padece por falta de conhecimento. Quando não tem conhecimento, a gente, infelizmente, padece. Então, obviamente, não culpo, não é culpa deles, mas hoje eu sei que eu tenho um preparo completamente diferente para cuidar dos meus filhos. E já aconteceu ocasiões aqui que eu acredito que esse meu testemunho obviamente não vai dar para contar tudo hoje. Eu vou contar até onde der e amanhã eu termino meu testemunho e conto sobre algumas coisas. A internet não está ajudando, está travando muito. Puxa vida. Ellen, não tentou se movimentar aí? Vê se você consegue ir para um lugar, mas às vezes para uma sacada, próximo a uma janela. A Márcia colocou aqui cheiro, já aconteceu comigo, mas foi xixi, não deu para esconder. Então, exatamente. Imagina uma criança passar por essa situação. E aí, né? Não era xixi, não, tá, gente? No meu caso, não era xixi. Então, assim, hoje eu tenho um preparo e amanhã, talvez, eu termino meu testemunho e eu consigo falar de coisas que aconteceram aqui dentro da minha casa com a minha filha, né? O Henrico não passou por nada disso ainda, e nem vai passar em nome de Jesus, mas se passar também, a gente já tem as armas corretas. Mas a minha filha passou por duas situações que eu vi o poder de uma mãe, o poder que tem a oração de uma mãe, o poder que tem quando a gente crê e tem fé, e quando a gente tem conhecimento, sim, porque eu poderia não ter conhecimento, assim como a minha mãe talvez não tinha na época, e não pôde me ajudar de uma maneira mais efetiva, mas eu tendo o preparo que hoje eu tenho, eu pude ajudar minha filha em questão de dias. E talvez, se eu não tivesse o feito, nós teríamos um grande problema familiar hoje, então, com a minha filha, né? Então, eu creio, sim, que a gente vai terminar isso aqui só amanhã. Então, o final de semana vai ser o final de semana de a gente falar de testemunho, tá bom? Então aí eu lembro que exatamente era isso. Eu era uma criança muito ansiosa. Eu não podia falar de viagem para mim. Meu Deus do céu, eu passava mal. E ali naquela época, que nem eu disse, talvez eu não tive o respaldo que uma criança precisasse. Eu não tive ali um caminho para trilhar mais assertivo. Eu não tive um amparo. Mas que nem eu disse, vocês, né, entendem o que eu disse. Eu não culpo nem meu pai nem minha mãe, até porque naquela época não se falava disso. Não se falava disso. Talvez eles nem passavam pela cabeça deles o que era, o que poderia se tornar, para poder me ajudar naquela época. Então, beleza. Era, né? E normalmente é uma coisa assim também que você fala, tá, normal. Normal nunca é, tá? Essa coisa de ansiedade, essa tendência depressiva, essa tendência de ser alguém ansiosa. Se você diagnostica isso desde pequeno, numa criança, trate. Trate, porque se deixar, se você já perceber que essa criança tem essa tendência de ser assim, se você deixar, você pode ter certeza que na fase da adolescência, ou na fase adulta, ou nessas transições, alguma coisa muito mais pancada vai acontecer e pode desencadear, assim, algo muito mais sério. Então, se a gente está vendo indícios, sinais, e pode ajudar, pode tratar, por que não? Não é normal. Mas, enfim, eu entendo que ali, né, eles viam como algo normal, talvez algo que é uma fase que ia passar, só que infelizmente não passou. E eu sempre fui convivendo com essa bendita ansiedade na minha vida. E aí, vou pular, já vou um pouquinho mais adiante, quando de fato eu desencadeei a síndrome do pânico. Eu estava na minha casa, eu era uma adolescente, eu tinha 16 anos. Eu estava em casa e eu namorava nessa época, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava passando, eu tava namorando e, enfim, né? Só para vocês entenderem, eu era virgem nessa época, tá? Eu namorava, era meu primeiro namorado, eu era virgem, mas, enfim, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Só para vocês entenderem, dei esse detalhe aí, mas vocês vão entender. Só que também não era santa, né? Não tinha essa coisa, não tava
E digo assim, ia na igreja desde os 8 anos de idade, viu? Minha mãe começou, se converteu na época, eu tinha 8 anos de idade, sempre fui, mas era aquela adolescente sem compromisso algum. Então, assim, não fazia, isso daí não tinha um certo compromisso ou um certo padrão de santidade, enfim. Então, e eu acredito sim que o salário do pecado é a morte. E às vezes não é morte física, né? É uma morte de alguma coisa, uma morte espiritual, uma morte emocional, alguma coisa que a gente abre de brecha. E, infelizmente, o nosso inimigo ele encontra ali a possibilidade de entrar na nossa vida e causar algum estrago, algum dano. Então, assim, eu entendo na minha concepção. Luiz, eu tenho um problema sério com meu filho de 4 anos. Coloquei ele na escola com 9 meses, agora tem pavor de ir para a escola, já fiz de tudo e ele ainda não aceitou. Já cheguei atrasada, mas daqui a pouco vou voltar a assistir de novo. Tá bom, Joyce. Priscila, eu vou falar aqui, vou dar o meu testemunho e ver que se você se identifica alguma coisa, se você acha alguma solução do que eu vou falar, tá bom? Se não, você faz o seguinte, pode me chamar depois lá no meu WhatsApp no particular e a gente vai ter que entender melhor essa situação e como que eu posso te ajudar, tá bom? De maneira, eu vou dizer assim, espiritual e de uma maneira sintomática, digamos assim, como que você vai ajudar ele de uma maneira mais racional, vamos dizer assim, racional, e uma outra parada, você sendo mãe, você nem sabe o poder que você tem, viu? Você nem sabe o poder que você tem. Mas vamos falar sobre isso. E aí, se você, tudo que eu falar aqui, você não tirar algum proveito que você possa, né, transferir para você, né, nesse caso aí, me chama lá no WhatsApp que a gente vamos falar especificamente sobre isso, tá bom? Então, assim, vocês estão entendendo, né, o contexto onde eu quero chegar. E aí, teve um certo dia que eu não estava me sentindo bem, eu tinha regras, tá? Na minha casa era assim, meu pai, ele colocava dia e hora para namorar, então eu namorava de terça, quinta, sábado e domingo. Eu não me lembro que dia, era um dia de semana, mas não lembro se era numa terça ou se era numa quinta-feira, e eu namorava das 7 da noite às 10 da noite, eram 3 horinhas. E eu lembro que naquela noite eu cheguei a comentar que eu não estava me sentindo muito bem, eu estava ali, tipo, tava com um mal-estar, tava enjoada, tava com um pouco de tontura, e eu cheguei a comentar isso na época com o meu namorado, e ele olhou pra mim e falou, meu Deus, você não tá grávida não, né? Eu falei, não, menino, fala isso não, tem jeito não. E meu pai sempre foi um pai, aquele pai, sabe, aquele pai tem bigode. Quando o homem tem bigode, você já sabe como é que é, né? Então meu pai sempre foi aquele homem bem autoritário, sabe? Aquela coisa que bota respeito pelo medo, sabe? Essa coisa assim. E uma coisa que, quando eu comecei a namorar, eu sempre fui um xodozinho, assim, né? Então, quando eu comecei a namorar, eu sei que foi quase uma afronta na vida dele. E ele, para aceitar aquilo, foi bem complicado, né? E acho que comecei a namorar muito cedo também, viu, gente? Hoje a gente, como eu falei, a gente aprende com os nossos erros. Com 16 anos, acho que não. Enfim, é o que eu vou ensinar a minha filha, né? E hoje eu concordo com eles. Mas enfim, então ele ficou, e aí ele colocou regras, se vai namorar em casa, né? Debaixo do nariz do pai. E aí, o que aconteceu? Ele sempre falava uma coisa pra mim, sempre, porque a maior preocupação, acho que do meu pai, ou de qualquer pai e mãe, é a gravidez na adolescência, né? Então ele sempre dizia isso pra mim. E ele falava, se você engravidar, vou te deserdar, hein? Que não sei o quê. E aquela coisa, daquele medo que ele tinha de eu engravidar, virou um medo meu também, porque a forma como a forma dele, entendeu? A gente, vou falar uma coisa pra vocês. E isso daí que eu vou falar pra vocês, vocês vão aprender, inclusive, a não mais culpar a pessoa, tá? Ah, meu pai, igual meu pai era, exatamente. Meu pai nunca teve bigode, mas era assim. Então vocês me entendem, né? É um pai à moda antiga, aquele pai autoritário, né? Que impõe o respeito, talvez, é o jeito que ele aprendeu. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez isso daí possa tirar até um peso, um fardo, e reativar vínculos e laços. Porque é o seguinte, gente, quando eu entendi uma vez, eu vi isso e eu consegui entender. A gente acaba atribuindo, às vezes, a culpa àquela coisa. Claro que cada um de nós temos que ter autorresponsabilidade. A gente tem que, sim, buscar a nossa melhora constante. Mas, tem pessoas que, infelizmente, elas aprenderam também de uma forma tão dura acerca da vida, elas também tiveram pais. Se a gente for ir voltando, né, voltando gerações, cada vez que a gente volta um pouquinho, é sempre uma geração mais rude, né, uma geração mais autoritária. Então, se meu pai já imagina como é que era o meu avô, como é que era o pai dele. E aí é que a gente começa a entender algumas explicações. Imagine que você é um vaso, e você tá ali vazia, tá? Você só é um vaso. E alguém vai lá e derrama em você óleo, e te enche de óleo.
Você tá cheia, cheinha até a boca, quase transbordando de óleo. Se chegar alguém e esbarrar em você, você sendo um vaso, esbarrar em você e esse vaso cair, o que vai derramar? Vai derramar óleo, porque é o que você tem dentro de você. Assim seria com água, seria com vinho, seria com o que for, o que tivesse lá dentro. Aquilo que você foi cheia, aquilo do que te encheram, seja você, seu pai, sua mãe, sua avó, seu marido, seus filhos, tá? Isso vale para o que você está fazendo também. Então, da forma como você foi cheia, foi preenchida, ou da forma como você tem enchido os seus filhos, eles serão como um vaso, cheio daquilo que você ensinou, daquilo que você, da forma como você agiu, da forma como você os educou, ou da forma como você foi educado, né? No caso. Então eu entendi que meu pai, ele é desse jeitão dele aí, porque foi a forma como ele foi criado. É a forma como o pai dele achava que era a melhor forma de criar. Então, assim, ele foi cheio, ele foi preenchido dessa forma. A educação, a forma com que criaram ele, foi dessa forma. E ele entende que essa forma é a forma correta. É uma coisa doida, mas é uma coisa do cérebro. Dá pra mudar? Sim, dá pra mudar. Hoje eu entendo que dá pra mudar. Mas é que nem eu falei, hoje a nossa geração tá tendo uma informação diferente, né? Gerações passadas é muito complicado entender. Às vezes é só pela dor que entende que precisa de transformação e mudança. Então, assim, eu comecei a entender e a ter mais compaixão, entendeu? E entender até de uma forma mais espiritual como as coisas acontecem. Então, às vezes as pessoas não fazem as coisas com má intenção, mas simplesmente elas derramam aquilo que elas têm dentro delas. Então, eu comecei a entender isso. E eu não imagino, que eu falei, eu não culpo nem minha mãe, nem meu pai, eles não são culpados de nada. Culpados de nada. Até porque, com 16 anos, eu já tinha maturidade suficiente para eu chamar para mim a responsabilidade de ir atrás da cura. E por 10 anos eu perdurei e enrolei a minha cura. Isso eu não atribuo a culpa a ninguém, a não ser só minha. Mas a gente vai chegar lá. Então, o que que acontece? Né? Essa coisa dele ser assim, tudo. Ele me botava pânico, já pânico de engravidar. Meu Deus do céu, se eu engravidar, eu tô morta. Ai, você expulsa de casa. Então, assim, aquilo lá, da forma como ele falava, gerou realmente um grande temor em mim acontecer em qualquer coisa desse tipo. Quando na época, meu namorado abriu a boca e falou esse negócio pra mim, na hora eu fiz. Tomei um susto, falei, não, menino, não tem jeito, não tem possibilidade, não fala isso, não tô, não. E aí, o que aconteceu? Ele foi embora e eu fiquei em casa, né? Já era tarde da noite, só que aí começou aquela coisinha no cérebro, tipo, voltou aquela pergunta pra mim. Ai, meu Deus, será que eu tô grávida? Quando eu fiz essa pergunta pra mim mesma, foi a hora que eu desencadeei, foi um gatilho pra desencadear a primeira crise de pânico. Eu tava sozinha ali, na época a gente morava num sobrado, então meus pais, minha irmã era bem novinha, tava todo mundo já, né, no quarto, enfim. E eu tava na sala. E aí foi quando eu sentei no sofá e falei, meu Deus, será que eu tô grávida? E aí me veio toda, talvez, aquela imaginação do que poderia acontecer se eu estivesse grávida. E aí o que aconteceu? Puf, desencadeou a primeira crise. Quando desencadeou a primeira crise, eu achei que eu ia morrer. E ali eu não pude chamar ninguém, porque justamente eu queria evitar, né? Eu não queria contar, eu tava escondendo algo, como é que eu ia chamar e dizer alguém que tava passando mal e seja lá o porquê que eu ia ter que falar. Então eu escondi ali. Eu comecei a passar mal. E para vocês entenderem o que é uma síndrome, se vocês nunca viram ninguém tendo uma crise da síndrome do pânico, é algo terrível. É algo desesperador. É algo que você se desestabiliza em ver. E naquele momento, então, até então, eu nem sabia. Nem sabia. Eu comecei a faltar o ar. Daí a minha língua começou a adormecer. Eu comecei a ficar trêmula. Eu comecei a ter uma sensação de desmaio. Parecia que eu ia morrer, eu tava tendo um ataque cardíaco, e ali eu sozinha naquela hora, e eu não podia chamar ninguém, eu corri pro banheiro, eu apoiei assim na pia, olhei pro espelho, eu tava branca, a minha língua tava adormecida, e eu comecei a lavar meu rosto pra ver se eu melhorava, e eu não melhorava, e não passava, e eu não conseguia respirar, e aquele negócio começou a me sufocar, e eu, meu Deus, e eu não podia pedir socorro, e ali foram os piores minutos da minha vida. E ali eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu não estava entendendo nada. E mal eu sabia que naquela ocasião, naquele momento, eu estava desencadeando uma síndrome do pânico. Foi uma crise
uma ocasião que foi um gatilho para desencadear a síndrome do pânico. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Tem pessoas que nem sabem ao certo qual de fato foi o motivo pelo qual elas desencadearam. Ainda a medicina diz que ela nem tem também ali uma explicação, que pode ser gênero, pode ser a forma como a pessoa foi criada, enfim. Então, assim, eu acredito de fato mesmo. É uma situação, aquela situação, na verdade, traz à tona o quê? Todo o histórico, toda a experiência de convívio, de criação, de forma como ela foi criada. É o que eu mais creio, né? E aí, o que acontece? Naquele momento, eu não sabia. E eu acredito que aquilo lá deve ter demorado por volta de uns 5 minutos, mas que pra mim foi a eternidade, que eu achei que eu nunca mais ia voltar. E quando começou a voltar, o negócio, a adrenalina começou a baixar, e eu comecei a voltar e me sentir bem novamente. Eu sentei no sofá e eu fiquei assim, sem entender o que tinha acontecido. Só tinha entendido que era uma coisa muito ruim, que eu nunca mais queria passar por aquilo. E tem pessoas que acontece isso, por exemplo, numa turbulência de avião, né? Que às vezes ocorre algum problema e ali fica com medo do avião cair, de morrer, e ele desencadeia. Outras pessoas vão desencadear a síndrome do pânico no meio de um assalto, né? O gatilho foi o assalto. Então existem ocasiões, né, que a pessoa passa por uma situação de estresse, de ansiedade, de adrenalina tão grande que ali é ativado o gatilho. E ali naquele momento pode ser que pessoas, tá? Ó, meu filho fica assim mesmo na hora de ir pra escola. Então, tem pessoas, e existem níveis, tá? Níveis também, graus diferentes. Então, o que acontece? E tem pessoas que têm crises de ansiedade e não desencadeia a síndrome do pânico. Ela teve uma crise. Existe até um índice, se eu não me engano, de 3,5%, alguma coisa do tipo, ou 10% da população, que tem crise de ansiedade pelo menos uma vez por ano. Mas ali é uma crise, tá? É um caso isolado. E desses 10%, 3,5% desencadeiam a crise, a síndrome, tá? A síndrome do pânico. Então, comigo foi assim, foi uma ocasião que me deu uma crise de pânico. Só que, infelizmente, eu foi um gatilho que, de fato, ativou a síndrome do pânico na minha vida. E aí o que acontece? Eu não falei pra ninguém do que aconteceu, não falei pros meus pais, não falei pra ninguém, guardei pra mim. E, infelizmente, isso daí começou a ser recorrente na minha vida. Só que eu não falava pra ninguém o que era, por que era, e também não sabia o que era, mas eu não sabendo o que era, eu não podia falar o porquê que aconteceu aquilo. Então eu não queria falar da origem, não queria falar nada pra ninguém, e também a gente se sente envergonhada. A gente não tá entendendo nada, a gente não entende nada que tá acontecendo, então a gente não sabe nem o que dizer. Mas de fato eu não contei absolutamente nada. E eu tentei esconder isso por muito tempo. E eu tinha essas crises sozinha. Talvez se eu tivesse falado, talvez se eu tivesse procurado ajuda, talvez não, eu acredito que se eu tivesse feito isso logo no início, eu não teria passado por tudo que eu passei. Só que praticamente durante um ano, eu tentei muito mascarar o que eu tava sentindo. O momento que eu podia esconder, eu escondia. E eu sofria sozinha. Só que eu lembro que uma vez, nesse um ano aí, eu lembro que uma vez foi tão forte, e eu tava assistindo, eu tava numa beliche, tava, né, a gente tinha beliche lá, eu e minha irmã, eu tava na beliche, tava em cima, deitada, e eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa, não sei o quê, olha como é que a gente lembra de detalhes, como isso marca. Tava passando aquele seriado da Casa das Sete Mulheres. Eu fiquei com estresse pós-traumático. Depois que um ladrão entrou na minha casa, quando eu estava estava de resguardo. Foi um tempo horrível. Tinha muito medo de ficar em casa. Ninguém me entendia. Exatamente. Exatamente. Tem pessoas que desencadeiam a própria crise de pânico, a síndrome do pânico por conta de um gatilho desse. Por causa de uma situação dessa. E aí, o que acontece? Eu tava lá assistindo A Casa das Sete Mulheres, foi bem nessa época, ou seja, foi muitos anos atrás, e eu comecei a sentir aquele sintoma. E aí, foi algo tão forte naquele dia que eu não consegui esconder, não consegui segurar, tipo, sozinha, que eu lembro que eu pulei da cama daquela beliche alta e desci correndo a escada. Parecia que eu... E aí, naquela hora, até minha mãe e meu pai abriu a porta, meu pai tava no quarto, minha mãe tava na cozinha, todo mundo se assustou. E eu desci, tipo, pedindo ajuda, socorro! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! E aí, foi aquela coisa, né? Todo mundo saiu correndo e... O que tá acontecendo? Eu não sei! Eu tô morrendo! E, normalmente, a crise de pânico, ela é caracterizada pelo menos você tem que ter 4 sintomas ao mesmo tempo para caracterizar uma síndrome, uma crise de pânico, tá? Naquele momento você tá tendo uma crise, você
pelo menos tem em torno, pelo menos, de 4 sentimentos, 4 sensações. Cara, eu acho que eu tinha todas, Eu sentia tremor, a minha perna... Tremor não é tremer, né? Não é tremer, não é quando você tá com frio que você tá tremendo. É um tremor por dentro, parece que você tá com febre. Eu senti aquilo. Eu senti a sudorese, que é as suas mãos começarem a suar de uma maneira, ficarem geladas, suando. Eu sentia dormência na língua, eu sentia meus braços dormentes. Meu coração palpitava ao ponto que parecia que ele ia explodir dentro do peito. É, as piores sensações que eu tinha eram essas. A sensação de que eu ia morrer, ou enlouquecer. As pessoas achavam que isso era fácil de resolver. Quando eu ficava só eu chorava muito. Agora, graças a Deus, passou. Glória a Deus. Então, assim, os piores, além dessas coisas mais, assim, físicas, a pior sensação era de morte iminente. Eu ia morrer. Eu ia morrer e eu ia morrer. Era só a certeza que eu tinha naquele momento. Se eu não fosse morrer, eu ia enlouquecer. Então, assim, era uma sensação de morte iminente ou de enlouquecimento. Eu não ia conseguir voltar à minha sanidade. Porque você entra numa parada, uma alucinação tão louca que não parece que você vai voltar à realidade. Aquilo lá não vai. Porque você quer sair daquilo e não sai. Então parece que nunca. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Por mais que eu tente explicar pra vocês o que era, nunca eu vou conseguir com palavras expressar. E eu digo uma coisa até pra vocês, até eu falei acho que pra Tânia, que a Tânia veio me procurar também no particular pra falar a respeito do filho dela. E eu quero até saber como é que tá sendo, né? Se eu conseguir ajudar ela. Quero até que se ela estiver na live, ela fale. Se ela assistir essa live depois, me procure. Quero saber como é que tá. O que acontece? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Real, eu não estou aqui invalidando o serviço do psicólogo, do psiquiatra. Não. Até porque Deus instituiu mesmo essa inteligência para que pessoas, os médicos, psicólogos, enfim, psiquiatras, pudessem nos ajudar, né? Não invalido nada disso, tá? Mas eu só vou dizer uma coisa, e eu tenho a certeza do que eu tô dizendo. Se um psicólogo, por mais que ele estude, se ele nunca passou por isso, ele nunca vai saber ao certo o que é isso. Ele pode ajudar a pessoa, e de fato ele ajuda, né? Por questão de conhecimento, de estratégia, enfim, porque o ser humano, o nosso cérebro é inteligente demais. E Deus deu essa inteligência para o homem, então a gente consegue desvendar algumas coisas e ajudar somente na direção, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Acho que não que eu seja melhor, tá? Não é isso que eu também tô querendo dizer. Não que eu seja melhor ou que eu vou ajudar mais do que um psicólogo, não é isso. Mas tô dizendo uma coisa, é diferente alguém que sabe acerca de algo, que eu tava falando de conhecimento e sabedoria. O psicólogo, ele tem conhecimento acerca daquela doença, acerca daquele transtorno. Eu tenho sabedoria. Eu não sei acerca disso só por estudos, ou porque eu ouvi falar, ou porque eu ouço relatos. Cara, eu passei por isso. E o meu grau foi muito, 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 muito avançado. Então, assim, que nem eu digo para as pessoas, o que eu tô falando, eu tô falando com propriedade. Então, acredite mesmo no que eu tô falando. Acredite, porque eu passei por isso. Quando a gente fala, quando a gente... tem pessoas que estão fazendo terapia e não estão tendo melhora, e às vezes fala com uma pessoa que passou por isso, é totalmente diferente. Porque ela consegue ali olhar para alguém e falar, então você me entende? Sim, eu te entendo. É uma credibilidade que a pessoa passa, ela começa a ter, porque ela sabe que de fato aquela pessoa está entendendo o que ela está passando. E se ela está falando que está curada, então eu também posso ser curada. Então é uma edificação de fé sobrenatural, tá? Então é aquilo que eu te falei, mesmo que eu tente, mesmo que você leia sobre isso, mesmo que alguém tente te falar, mesmo que um psicólogo diz que entende como que funciona, ele nunca vai saber, ninguém vai saber. E outra coisa, eu nunca vou saber ao certo o que aquela pessoa está passando e ela nunca vai saber o que ao certo eu passei, porque para cada pessoa é de uma forma, é numa intensidade, é num grau diferente. Então assim, mas eu digo para vocês, é horrível. Ó, é horrível, eu já tive várias crises, hoje estou bem, graças a Deus. Então o que acontece? Eu achava ali que eu ia morrer, ou que então eu ia enlouquecer. E aí existe uma sensação de despersonificação. Eu acho que é assim que se fala. Que você parece que você foge da realidade, parece que você está se assistindo. Não parecia que eu estava ali. Eu ficava aérea.
Eu lembro que meu pai falava, olha pra mim, olha pra mim. E eu tava dispersa, eu não conseguia focar, eu não focava. Você tá totalmente, seu cérebro está totalmente. Porque se você tá focada no presente, você não tá tendo crise de ansiedade. Então seu cérebro tá totalmente disperso. Eu não conseguia focar em nada, nem no que ele falava, não conseguia focar o meu olhar. E eu louca, desesperada, e parecia uma louca. E eu gritava e dizia, minha, eu vou morrer, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca. E uma dor no peito e a sensação de falta de ar. Eu sentia náusea também. Então, sinceramente, essas sensações de morte, de enlouquecimento, de despersonificação, de fuga da realidade, parecia que eu tinha fugido da realidade, eu não conseguia me concentrar ali. Isso pra mim era o pior, é o que mais enlouquecia, o que mais me deixava em pânico. Então, assim, eu tinha medo das coisas que eu estava sentindo, e aquilo piorava. E naquele dia, ninguém entendendo nada, nem eu mesma entendia. Eu lembro que minha mãe correu e foi comigo pro hospital. Cheguei no hospital e já tava bem. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito de tirar sarro, enfim, sempre fui muito. Opa, voltou. Voltou. Deu uma pausa aqui e voltou. E o engraçado que então, eu sempre fui muito assim. Quando eu cheguei no hospital, eu já tava bem, já tava contando piada, já tava dando risada, já tava bem. Minha mãe falou: que raio que tá acontecendo? Já melhorou? Eu falei: melhorei, falei, tô bem, pô, que não sei o quê. Eu já tava bem. Mas mesmo assim, eu passei na emergência, isso era tarde da noite, quase de madrugada. Só que eu cheguei no hospital, né, eu lembro que no carro eu tremia que meus dentes batiam, assim, ó. Batia o meu joelho, batia um no outro. E eu sempre tinha essa sensação pós-crise, sempre. Eu tinha não era nem frio, mas eu me tremia, mas eu me tremia num ponto, e parecia que eu tinha corrido uma maratona, que eu tinha sido espancada por alguém. Era essa sensação que eu tinha pós-crise. É tão tenso, que depois, quando passava, eu tava toda tensionada, eu tava com muita dor no corpo. E eu bati os dentes, eu bati o joelho. Eu cheguei no hospital desse jeito, mas aí também logo melhorei. Aí fui fazer vários exames. Você vê, nem médico sabia. Hoje em dia, você chega assim com algum sintoma, capaz de você estar morrendo do coração e o médico falar que é ansiedade. Agora as coisas se inverteram, né? Mas antes você chegava assim, aí era problema de coração. Então, assim, cheguei, aí eu fiz alguns exames ali, eletrocardiograma, algumas coisas, e tá tudo perfeito. E aí o médico me indicou, me deu né, a direção de começar a procurar cardiologista, neurologista, não sei o quê. E aí começou a saga atrás do que eu tinha. Ninguém sabia. E comecei a ir de médico em médico. Hora eu tava no cardiologista fazendo 1000 exames de coração, fiz todos que você possa imaginar. Fiz eletrocardiograma, fiz Holter, fiz esteira, fiz tudo. Fiz todos os exames de coração. Fiz exames de neurológicos também, que você coloca lá a chupetinha na cabeça, não sei o que, fiz tudo. Fiz exame de tiroide, fiz exame de labirintite, fiz exame de verme, por conta das dores de barriga. Eu fiz exame de tudo que você possa imaginar. Tudo. Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de tiroide, exame do labirinto, exame neurológico, exames cardíacos. Eu fiz tudo que você possa imaginar. Tudo. Eu estava na maior perfeição. Eu não tinha nada. Foi aí, então, que esse médico cardiologista chegou e falou o seguinte: olha, mocinha, eu indico você, então, procurar uma terapia. Porque você está perfeita, você não tem nada, você está ótima, você não tem, seu coração está mais saudável que não sei o quê, você não tem nada neurológico, não tem nada, você não tem nenhuma disfunção, nenhum problema. Procura um terapeuta para você, talvez, né, descobrir que deve ser algo emocional. E ali ele falou isso, e engraçado, né? Naquela época existia muito preconceito quanto a isso. Hoje não mais, hoje é normal. Hoje a gente fala, hoje é normal. Por isso que eu falei ontem, né, do meu propósito de vida. Hoje eu entendo que eu preciso resolver uma treta do mundo. Hoje é normal as pessoas terem problemas emocionais, psicológicos. Mas naquela época era meio vergonhoso. Não era comum. Meu, eu sou louca, você é doido, entendeu? Então, tinha muito preconceito. E aí, beleza. Só que aí não fui procurar, tipo, foi levando a vida e tudo mais. E aí eu lembro que eu comecei a ter. Não, desculpa, eu lembro que depois daquilo lá eu tive uma outra grande crise. Tava só eu e meu pai, minha mãe tinha saído para levar minha irmã menorzinha na escola. E eu tava em casa, devia estar com uns 17 anos, já devia estar assim, foi porque foi um ano depois, olha isso, eu fiquei um ano sem ajuda, sem nenhuma. Aconteceu esse processo aí do médico, eu comecei a fazer exame para descobrir o que eu tinha, e isso daí tudo durou um ano. Eu lembro que quando eu tava com um ano já, me deu uma crise muito forte, e essas crises eram constantes, tá? Só que assim, apesar de serem muito ruins,
Hoje eu consigo ver que lá no começo ainda estava suave, porque o que veio depois foi nível hard. Mas ali na época, imagina, pra quem nunca sentiu aquilo, para aquilo lá era morte pra mim. Era muito sofrimento, muito sofrimento. Isso eu tô contando das crises, tá? Fora, durante o dia, o meu dia a dia era muito esquisito. Eu tinha a sensação de que eu estava o tempo todo, frequentemente, fora da realidade. Sabe aquela sensação que eu acho que vocês já ouviram falar que estamos pisando em ovos, né? Eu tô com a sensação que tô pisando em ovo, nas nuvens. Era essa sensação que eu tinha praticamente todo o dia. Só que eu aprendi a conviver com isso. Isso é terrível, quando você aprende a conviver com o seu problema. E aí aprendi a conviver com o meu problema e ficava ali. E era aquela sensação era horrível na escola. E na escola eu passava mal. E eu achava que todo mês eu estava grávida. E era tão psicológico que eu nem fazia nada, mas eu tinha certeza que eu estava grávida. Olha como que o cérebro é algo poderoso. Eu nem tinha possibilidade de estar, mas e todo mês eu achava que eu estava. E eu sentia enjoo, e na escola eu ia todo dia enjoada, eu passava mal, ficava com tontura, e foi assim durante um ano da minha vida, eu aprendendo a lidar com isso e convivendo com isso. Como se eu não estivesse ali, como se eu sempre estivesse fora da minha realidade, do meu próprio corpo, como se eu estivesse assistindo a minha própria vida, sempre com essa. Eles dizem que é a despersonificação, quando você não consegue. Parece que o seu corpo e a sua alma estão separados. É muito estranho, é uma sensação muito estranha. E assim foi. E até que, praticamente completando um ano que eu já estava assim, eu tive essa crise aí, tava só eu e meu pai. E eu corri lá pro quarto, era bem cedo, meu pai estava ainda no quarto, deitado. E eu saí da cama, pulei da cama, porque eu tive, a maioria das vezes eu também tinha durante o sono, era de madrugada, 4, 3 horas da manhã, era assim, era habitual eu ter crise nesses momentos. E dormindo era terrível, porque eu estava ali dormindo e aí parecia que alguém tinha vindo assim sabe, falando, Luiz, acorda! E eu acordava pulando da cama e já tava. E eu lembro que eu abri a porta do quarto do meu pai e da minha mãe, assim, ó, e eles tinham aquela janela, né, no sobrado em que a gente morava, aquela janelinha que você, sabe, ainda eles moram lá, né? Abri assim, ó, a maçanetinha e é aquela porta veneziana, acho que é isso que fala, né? Aquelas de madeira que abre assim. Eu lembro que eu virava a chavinha e abria com tudo aquele negócio, 4 horas da manhã, as portas da janela batiam assim na parede, pá! E eu começava a gritar. Eu tive uma aluna que sofre de crise de pânico. E é difícil acalmá-la, é muito difícil, é muito difícil. É praticamente incontrolável. O negócio você tem que esperar o negócio, você não controla a pessoa. Você tem que esperar a crise passar mesmo. E aí eu bati a porta assim da janela, pá! E eu gritava, socorro! Tô morrendo! Isso 4 horas da manhã. Meus vizinhos. E aí, meu pai nessa hora me levantava, aí minha mãe começava a orar, minha mãe começava a chorar, minha irmã entrava em pânico, começava a chorar também. Aí meu pai falava, vai pra lá, porque elas estavam ali, né, mais desesperadas. E aí minha mãe ia pro outro quarto e ela orar por mim. E meu pai me chacoalhava, pegava assim, me chacoalhava e falava, olha pra mim! Olha pra mim, olha pra mim. E eu não falava, eu não consigo, eu tô morrendo. E ele, olha pra mim. E eu não conseguia focar nele, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia nada. A crise é tão forte que você não consegue ter percepção de absolutamente nada a não ser aquilo que tá acontecendo aqui dentro. E aquilo lá te consome, te descontrola, e era terrível. E eu gritava, falando que eu tava morrendo. Me ajuda, socorro, tô morrendo. Não tá morrendo, então eu vou ficar louca. E era horrível. E eu lembro que em uma dessas vezes foi de manhã, tava eu e meu pai, e aí meu pai olhou pra mim. Eu lembro que é difícil eu ver meu pai chorar. Quer dizer, nunca vi. Pouquíssimas vezes. Mas eu lembro que nesse dia, eu me lembro, se eu não estou enganada, eu lembro que eu vi ele, tipo assim, ficando muito emocionado com a situação, né? Muito entristecido com a situação de ver o que estava acontecendo comigo. E eu lembro que nesse dia eu tinha um vizinho psicólogo, olha que coisa louca. Imagina, ele, tipo, quando eu fazia essas loucuras, eu acho que ele já falar, meu Deus do céu, vai precisar passar em terapia. E, esse meu vizinho era psicólogo, tadinho, ele não sabe o que estava por esperar. E meu pai pegou, tomou banho, levantou, tomou banho, se arrumou e tocou a campainha lá do meu vizinho. Falou, porque a gente sabia, ele já sabia, né? E falou o que estava acontecendo comigo. E aí meu vizinho falou, ah, tá, não, fica tranquilo. Ele já até chegou a comentar. De alguma coisa de transtorno de ansiedade, né? Porque a gente acabou relatando o que estava passando, e ele já chegou a comentar alguma coisa sobre isso. Ele falou, não posso dar o diagnóstico agora, a gente vai ter que fazer uma consulta, vamos ver realmente o que está acontecendo. E aí foi quando eu marquei minha primeira consulta. Naquele dia mesmo, à tarde, eu fui fazer minha primeira consulta com né, terapeuta.
E eu comecei a passar e eu lembro que eu fiz 1 ano de terapia com psicólogo, com o meu vizinho. Nesse 1 ano, ele se lascou porque ele era meu vizinho e quando eu tinha as crises de madrugada, ele sendo meu terapeuta, o que aconteceu? Eu falava pra minha mãe, mãe, pai, me leva lá, me leva lá. Eu cheguei pra casa dele, acho que era por volta de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não sei. Só sei que eu acho que eu fui parar na casa dele de madrugada por 2 ou 3 vezes. Tendo crise e ele tendo que me ajudar. E tá acabando a live, 27 segundos. Obviamente, eu não ia conseguir contar tudo agora, né? Eu só tô no começo do meu testemunho, amanhã eu vou terminar e vou chegar na parte que é bem hard. Bem hard. Isso aqui que eu tô contando pra vocês foi só o início. E depois foi muito complicado, eu vou te contar o que aconteceu durante esses 10 anos da minha vida e como eu também consegui a cura. Como que a gente vai resgatar o auto